Nós estamos em Mateus, no capítulo 12, e hoje a nossa ênfase vem aqui do verso 15 ao verso 21. E tudo que nós estamos vendo decorre da afirmação de Jesus, quando disse que o Pai tinha ocultado determinadas coisas de sábios e entendidos, de presunçosos do saber, e as tinha revelado aos pequeninos, aos seres que não carregam a presunção de nada e que pedem de Deus revelação de tudo e que pedem que tudo que os habite seja aquilo que neles também ponha raízes definitivas. Esses são aqueles que, do nada e de graça, recebem um conhecimento que, de outra forma, não se o atinge por nenhum mecanismo de natureza psicológica, filosófica, respiratória, meditativa ou de concentração. Como eu expliquei antes, essas coisas são úteis, mas são passageiras e temporárias. Esses pequeninos não têm nem conhecimento disso, mas eles se abrem de maneira tão ávida que eles passam a ser habitados por essa pacificação profunda, porque eles não resistem à graça e ao amor de Deus. Eles não discutem com a misericórdia de Deus. Você está me vendo aqui? Eles não discutem com a misericórdia de Deus. Eles a acolhem, eles dão razão ao amor revelado de Deus em Jesus, em Cristo, que disse: a esses pequeninos ou a tantos quantos queiram ser parte deles. Aí você pergunta, quem são esses pequeninos? Tem que ser os pobres? Não. Os pobres também. E os pobres, sobretudo. Mas os pequeninos são os humildes de coração. E aí, como eu já expliquei 1 trilhão de vezes antes do dia de hoje, o humilde é o ensinável, é o que tem humus no coração para acolher a semente da palavra, da verdade, da sabedoria, do amor, da graça, da fé no seu coração e para que ela frutifique neles. Esses são os humildes, são os ensináveis, são os que não discutem com a bondade de Deus para com eles. Antes a acolhem e se oferecem como ninho e se aninham nesse amor. É uma via de duas mãos. Por isso Jesus disse: vinde a mim todos, qualquer um, nessa condição, com esse entendimento, nesse estado de percepção, podem vir, porque é para vocês o Evangelho. Vinde a mim todos os que estáis cansados, já desistiram de serem os seus próprios patrocinadores, os sobrecarregados, os que dizem não há mais energia em mim para essa briga de foice no escuro, eu não tenho mais ânimo para isso. Venham, então, a mim. Ou seja, a gente entra nesse estado de se tornar um pequenino quando a gente admite a nossa própria falência pessoal. Sem essa consciência de falência pessoal, ninguém chega nesse estado de descanso profundo e absoluto nele, que é quando a gente desiste das nossas brigas e se entrega à pacificação nele, em Cristo, que prossegue dizendo: tomai sobre vós o meu jugo. Troquem o meu ensino, acolham o meu ensino e troquem por todo o trabalho e os mandamentos de pedra, os caminhões de mandamentos de Moisés que só esmagam vocês e que se tornam escombros da falência de vocês. Ao contrário, deixem isso para lá. Faz milênios e vocês viram já no que isso dá. Mas façam experiência com o meu jugo. Tomem o meu jugo, que não é feito de trilhões de mandamentos, nem de opressões, nem de preceitos. É uma coisa só.
é render-se ao amor de Deus, aprender pelo amor de Deus a amar a si mesmo e amando a si mesmo, amando a criação e amando o próximo. Esse é um processo que tem no amor seu único mandamento e a sua completude total. É tão simples que a maioria não acredita, não quer, aí ficam aí fazendo musculação de natureza psíquico, supostamente também espiritual, a vida inteira e não se pacificam nunca, porque não querem tomar o jugo e aprender dele e olhar para ver como é que ele viveu, sem carregar as tábuas de Moisés dando beijinho na Torá, sem colocar ninguém sob o jugo de nada, ao contrário, até o sábado, que era um mandamento de lazer e de descanso, a religião tinha transformado numa obrigação de obediências perversas, pelas quais estavam capazes eram capazes de matar o infrator que se negasse a praticar o lazer do culto na frequência, no templo ou na sinagoga, como a religião faz com tudo que Deus faz para o nosso bem, ela transforma em obrigação para a nossa opressão. Aí Jesus diz: vem e aprendam de mim. Olhem para mim que vocês vão aprender como é viver, como é se relacionar com as pessoas, com as iguais, com as diferentes, com aquelas que aparentemente a gente jamais conseguiria, mas é tão fácil conseguir. E fazer a vida toda se tornar algo que, apesar de todos os antagonismos, a parte que a gente escolhe acontece toda em nosso favor, porque a gente não fica comprando brigas idiotadas, perversas, e que nos são legados de maldade de outros e que a maioria das pessoas abraça como se fossem deveres seus de vida e vão piorando a existência dia a dia, porque não querem aprender a viver com Jesus. Quando ele diz aprendei de mim, não é com a minha pedagogia, com a minha metodologia, é observem a minha vida, como eu tratei e vivi. Para você saber disso, obviamente não é ouvindo homilias de pastores, padres, bispos, pseudo-apóstolos, de quem quer que seja, é sabendo de Jesus pelos evangelhos. Como ele tratou, viveu, respirou, como ele manifestou a existência e a transformou em vida, em si mesmo e em favor dos outros. Aprendam de mim. E vocês vão aprender que eu sou manso e humilde de coração. E a relação comigo não oprime ninguém. E é por isso que vocês acham descanso para as suas almas. Porque, outra vez, ele dá uma razão para isso. Porque o meu jugo é suave e porque o meu fardo é leve. Aí nós vimos a primeira ilustração disso, que foi a questão da seara, do trigo, no dia de sábado, os discípulos comendo. E os fariseus dizendo: por que tu deixas os teus discípulos comerem em dia de sábado? E aí vocês lembram, quem não lembra, o diálogo está todo aí gravado no YouTube. É só ir lá e fazer a sua parte, um dever de casa mínimo. E o que Jesus ensinou, que está aqui no capítulo 12, do verso 1 até o verso 8. E como Jesus disse, vocês não entendem nada mesmo. Primeiro, eles estão em obediência até mesmo à escritura de Moisés, em Deuteronômio, lá no capítulo 23, verso 25. Eles estão pegando as espigas dos quadrantes da seara, como estava previsto até na lei de Moisés. Estão comendo. Com relação a hoje ser o dia de sábado, e eles estarem comendo, meu Deus, eles têm que comer. O homem não foi feito para obedecer o sábado. O sábado foi criado para dar alívio, descanso, refrigério, relaxation, espaço, variação de rotina para a mente humana, para a alma humana, para a psique humana terem liberdade para si mesmos e alegria de adoração na presença de Deus e no todo da vida.
Vocês não leram e não entenderam isso, por exemplo, em como Davi trata o que vocês chamam de o sagrado, os pães santos, os dias santos, as coisas santas, como ele se serve delas em favor da vida, faculta isso aos homens dele e faz isso sem nenhuma culpa. Aí ele usa outro exemplo. Vocês não veem e não perceberam que na Escritura diz que os sacerdotes trabalham obstinadamente em dia de sábado. É o dia em que eles mais trabalham. Eles suam a beça matando animais e derramando sangue e fazendo sacrifícios. Meu Deus, se o sábado fosse um valor absoluto, que não pudesse ser suspendido por nenhuma necessidade, os próprios sacerdotes estariam em estado de culpa por fazerem esforços tão brutais num dia de descanso. Vocês não perceberam que tem uma adaptabilidade de circunstância, que o sábado foi dado para descanso, não como uma obrigação de perversidade? É o que Jesus disse. Vocês não entenderam até o dia de hoje o que está escrito, o que foi dito pelos profetas variadamente. Misericórdia quero, diz o Senhor, e não holocausto, e não sacrifício. E aí Jesus conclui dizendo, se vocês tivessem entendido isso, não teriam condenado a milhares de inocentes. Não teriam levado ao apedrejamento. Tudo por causa da obrigatoriedade de descansar no sábado. Ir para um culto dia de sábado, se não for, já está em situação de transgressão. Ou qualquer outra coisa que você queira criar nos moldes da opressão religiosa, como acontece. E aí ele conclui dizendo, o Filho do Homem é o Senhor do sábado, sou eu. Tudo foi feito em favor da vida, não a vida feita para cumprir o sábado. É uma inversão de significado perversa. Não dá nem para classificar como burra, porque a palavra burra é pequena para designar o nível dessa estupidez. E só pode ser explicada por dogmatismo religioso, que é o que mais emburrece e estupidifica a mente e a percepção humana. Aí veio uma segunda ilustração no outro dia, que foi quando ele chega na sinagoga, no dia de sábado também. Você veja que é uma sequência de sábados. Ele chega na sinagoga num dia de sábado e tem lá aquele homem da mãozinha mirrada. E que, por ter a mão que adoeceu, mirrou todo o braço. E já não conseguia mais nem estendê-lo. A musculatura tinha atrofiado e a mão adoecido, não se diz qual é a razão, mas de maneira dramática. E com todos os encolhimentos musculares, tendões, com todas as atrofias nervosas, com todas as paralisias neurais, com tudo que implica uma condição daquela. Aí eles, os religiosos da sinagoga, estavam ali olhando para tudo e eles, com o intuito de acusar a Jesus, perguntaram a Jesus, escuta, praticamente dizendo isso, tem um homem doente aqui, ó, há muitos anos que vem, não falta um sábado aqui, mas ele é doente. É lícito curar nos sábados? É a pergunta perversa. Porque o que eles queriam não era ver o homem curado, nem ver a graça e a glória de Deus se manifestando naquela reunião congregacional. Não era nada disso, é maldade religiosa, dogmática, perversa. As pessoas que se entregam ao fanatismo religioso vão se desumanizando, vão se tornando pessoas más. Gente ruim mesmo. Aí Jesus faz o que faz. Não deixem de hipocrisia. Se uma ovelha de vocês cair num poço, num buraco, numa vala, num dia de sábado, vocês todos aqui irão lá, cada um de vocês, dependendo de quem seja o proprietário, e vai tirar a ovelha ou o boi daquele lugar, porque vocês não querem perder dinheiro. E a ovelha tem um valor pecuniário, é uma commodity, vale.
Vocês salvam por causa do dinheiro no dia de sábado. Agora, vem me perguntar se é lícito fazer o bem, curar, salvar, resgatar pessoas só porque o dia é sábado? Não. A maldade de vocês é horrorosa. E aí ele manda o homem estender a mão, o homem estender a mão, estendeu a mão, ela ficou curada junto com a outra, o braço também, recuperou-se tudo. E os fariseus se retiraram dali dizendo: desgraçado, o que a gente vai fazer para matar esse cara? É o que está dito no verso 14. Conspiravam contra ele em como lhe tirariam a vida. Eles não conseguem vencer a lógica do amor, do evangelho, da graça, da misericórdia, da compaixão. Não tem argumento, eles partem para a ignorância. E a última forma de ignorância violenta é tirar a vida quando tem-se a chance de fazer isso, é calar o cara para sempre. E é isso que segue esse fluxo do legalismo perverso da religião. Aí o verso 15 inicia o nosso tema de hoje, prosseguindo com vinde a mim e aprendei de mim, achareis descanso, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Venham e aprendam a viver assim. Meu chamado para com cada um de vocês é para a experiência desse tipo de vida. É para a experiência desse tipo de vida. Eu não chamei vocês para andarem apavorados, nervosos, angustiados, com a espada do juízo brandindo na cabeça de dia e de noite, num estado culposo, neurótico, angustiado, de expectações de uma perversidade divina, fruto de uma severidade inexplicável de um Deus que tem prazer nas minúcias esmigalhantes da existência humana. Não. Deus, o meu Pai, não é assim, Jesus está dizendo. E no verso 15, depois de ter feito o que fez e libertado as pessoas que libertou, e de saber que eles tinham se retirado dali do culto, para conspirarem como é que eles iriam fazer para matar Jesus quando tivesse oportunidade. E esses aqui nem foram os que vieram executar o plano depois em Jerusalém, meses depois. Esses aqui são apenas parte de todos os grupos religiosos fanáticos que, encontrando Jesus pelo caminho, sendo vencidos na sua lógica de idiotas, na argumentação, não tendo o que responder, como todo bom idiota, apela para o apedrejamento, para a morte, para qualquer meio de fazer silenciamento definitivo da voz que nos contraria, que os contraria. E o verso 15 agora diz: mas Jesus, você está prestando atenção, né? Mas Jesus, sabendo disto, que tudo que Jesus não teve foi falta de ciência e de informação a respeito de como é a mecânica espiritual, psíquica e as capacitações de determinação homicida que habitam o coração desses indivíduos. Ele nunca teve nenhuma ilusão. Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Ele não fica forçando o convívio com quem não quer, com quem odeia, com quem não quer dar razão a Deus, acolher o amor, com quem não tem prazer no bem acima de qualquer legislação, de qualquer lei, de qualquer que seja o convênio moral, ou legal, estabelecido, que privilegiam o amor acima de qualquer pseudo-licitude imediata, porque foi como Jesus viveu e foi o que ele privilegiou. E quando ele está no meio de gente que é o oposto disso, e que, portanto, manifestam logo o fruto de quem são, essa vontade de eliminação, de matar, de calar, de silenciar, de
botar a pessoa no ostracismo, de eliminar aquela voz, como acontece o tempo todo na religião, ele afastou-se deles. Como ele mesmo nos diz, se afastou de praticamente todo mundo que é assim. E a gente ainda vê isso, por exemplo, no livro do Apocalipse, lá na igreja chamada de Laodiceia, quando explicitamente, sendo aquele um lugar igreja, uma congregação igreja, ele diz: eu não estou com vocês, eles estão sozinhos. Na jactância, na supremacia, na arrogância, na soberba de vocês, vocês estão sozinhos. Eu não estou com vocês aí. Eu não faço parte disso. Vocês oram para mim, cantam para mim, falam do meu nome, mas eu não tenho nada a ver com vocês. Na realidade, eu estou fora daí. Eu me afastei daí há muito tempo, assim como Jesus se afastou daquela sinagoga, se afastou da igreja em Laodiceia, se afastou da sua igreja, se afastou de praticamente todas. Se afastou do cristianismo há muitos anos. Ele visita pessoinhas, coraçõezinhos. Ele não tem nada a ver com instituições que falam em nome dele, ele tem a ver com corações que clamam e pedem pessoalmente o nome dele em suas vidas. Afastou-se dali, como lá aos Laodicenses ele disse: eu estou fora daí. Por isso é que ele conclui dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Do contrário, eu estou fora. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se deles. Muitos, todavia, o seguiram. Porque, graças a Deus, sempre tem alguns que entendem. Sempre tem esses pequeninos que acolhem, que aceitam a revelação, que aceitam o tirar do véu, que acolhem o novo entendimento, que tem prazer no que é bom e no que faz bem, ao invés de brigarem por aquelas coisas que só impedem, matam, proíbem, acusam e promovem a diminuição da manifestação da graça de Deus na vida humana. Tem gente que opta por esse lado, contrário a tudo quanto seja amor e graça de Deus, de fato e de verdade. Mas há os pequeninos, os humildes de coração, os que têm humus no ser, em cujos corações a semente cai e frutifica. Portanto, muitos o seguiram. E esses que o seguiram, no dia de sábado, ele curou a todos naquele sábado. Mostrando que ele estava ali era para transformar todo dia em dia de cura e o sábado também. Não para fazer do sábado um dia especial de cura, quando Deus ficava todo disponível para curar. Não era segunda, terça, quarta, quinta, todo dia. E no sábado também. Para aqueles que acolhem, abrem o coração e procuram a Deus em espírito e em verdade e aprendem com Jesus como é que o Pai é e como é que Jesus trata a gente e mantém a fé. A esses ele cura a todos. Vai curando. Seja instantaneamente, seja progressivamente, mas é um caminho de cura, no qual tais pessoas colocam o pé para sempre e definitivamente quando entendem isso. Aí, depois de ter curado a todos, esses muitos, sabendo que o pessoal da sinagoga estava reunido para ver como é que fariam para matá-los, e lembra, a gente está na ambiência da Alta Galileia, perto das searas lá de Jezreel, daqueles campos fartos da Alta Galileia. Numa das sinagogas da Alta Galileia, e eu já disse que havia 8 importantes sinagogas naquela região. Uma delas em Cafarnaum, outra delas em Magdala, mas havia em outros lugares. E essa aqui é uma delas, cuja localização não é mencionada. A gente sabe que havia uma outra em Nazaré, também é Alta Galileia. A Galileia tinha seus centros de congregação importantes. Então,
Eles estavam em estado de conspiração para ver como eles fariam para matá-lo na Galileia. Mas Jesus se retirou do meio deles, foi para um lugar à parte, vieram muitos com ele curou todo mundo, mas ele não brinca com a maldade dos religiosos. Ele sabe que os religiosos fanáticos sofrem de uma maldade satânica, perversa. Por isso, o que ele faz? Preste atenção, está prestando atenção? Está prestando atenção? O que ele faz? Se você estivesse me ouvindo com toda atenção, você pouparia para você mesmo, uma quantidade enorme de dores, de problemas, de decepções, de agravos. Mas é que parece que as mentes estão, de fato, obstruídas e blindadas. A cognitividade está tapada, cimentada, concretada. Não faça isso contra você. Porque ele, depois de ter curado, e não brincando com a maldade religiosa, que ele conhecia como a pior de todas. Você, por exemplo, não vê Jesus se defendendo dos romanos. Me mostre um único lugar nos 4 evangelhos. Você está prestando atenção, né? Me mostre, aqui, me mostre um único lugar nos 4 evangelhos em que Jesus disse: é preciso tomar cuidado com os romanos. Não, ele não diz nenhuma vez. Os romanos para ele não eram perigo. Ele adverte o tempo todo: tomem cuidado com o fermento de Herodes, que é a política de Israel misturada com a religião de Israel, que eram que os Herodes, naqueles dias da tetrarquia de João Batista e de Jesus, quando eram alguns Herodes que dominavam partes do país, praticavam em conluio com a religião. Tomem cuidado com esse fermento, isso entra na gente, cria depois a teologia do domínio, que vocês veem sendo praticadas aqui entre nós. Cuidado. Cuidado com o fermento de Herodes, cuidado com o fermento dos fariseus, porque é a hipocrisia. Entra com uma facilidade enorme, quando você vê, você já está destruído. Tomem cuidado com essa gente religiosa, fanática, porque esses aí é que matam e destroem. São os verdadeiros satanases que existem contra o Evangelho. Foi assim que eles existiram em relação a Jesus, contra Jesus até que o mataram. Foi assim que eles existiram contra os apóstolos. Foi assim que, dentre os apóstolos, eles existiram prioritariamente contra Paulo, que foi morto pelos romanos, mas sob pressão e indignação constante, histórica, anos e anos e anos de persecutoriedade, com clamor para que ele fosse eliminado, morto e destruído. Quem pedia isso eram os religiosos judeus, odiando o Evangelho. Hoje em dia, o nosso problema, por exemplo, nesse país, não são os religiosos judeus, são os cristãos que foram judaizados, que se entregaram à lei de Moisés, hipócritas como os fariseus, mentirosos como os fariseus, e que querem, dentro do que seja possível, do que lhes seja possível, esteja ao alcance da mão deles, calar todo mundo e toda voz. Que seja a voz que antagonize a maldade deles, de supremacismo religioso contra a graça de Deus. Então Jesus, que não brinca com essa maldade, que sabe que é daí que vem a cruz, porque foi desse mesmo espírito, dessa mesma gente, que a cruz se ergueu e Jesus foi morto por esse tipo de gente de espírito. Ele, no verso 16, adverte então a todos os que ele tinha acabado de curar de toda sorte de enfermidades em dia de sábado, para não saírem transformando aquilo numa publicidade. Eu não preciso de publicidade e, dadas as circunstâncias, não tornem o que eu acabei de fazer em algo publicizável para todos os lados. Não façam isso.
Eu não preciso disso. E aí o verso 16 eclode por causa desse contexto e dessa ambiência. Não é do nada que isso aparece aqui. Tudo tem relação no Evangelho, os contextos antecedentes, imediatos, se falam e se entrelaçam o tempo todo. Portanto, Jesus os advertiu. E tem um porém, e esse porém remete para a conspiração, para as curas no dia de sábado, para essa pauta de perversidade dos fanáticos religiosos. Assim, advertindo-lhes os que acabaram de ser curados, enfia no meio disso uma adversativa, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade. A gente está falando de Deus em Cristo Jesus que não precisa de propaganda. Deus não precisa de propaganda. Ele não faz as obras dele e fica mandando que se bote uma placa dizendo: viram os relâmpagos, perceberam as auroras boreais, viram como as sementes se abriram mais uma vez, como o sol nasceu e o sol se pôs, como tem infinitamente mais gente parindo filhos normais do que filhos deficientes. Não. Assim como Jesus não fala de Jesus, Deus, o Pai, não faz propaganda de si mesmo. Jesus tampouco, ele diz: tudo quanto meu Pai faz, eu faço a mesma coisa. Tudo que eu vejo do meu Pai, eu pratico. Por isso ele é a cara do Pai. E diz: não me exponham à publicidade. A publicidade tem um poder de divulgação imediata e de provocação de um desgaste enorme num curto espaço de tempo. Não precisam me expor à publicidade os meus atos, as minhas obras, as minhas realizações, as minhas palavras. A minha vida tem um poder de vibração de realidade, de pervasão nos mundos. Com palavras orais ou sem palavras, os fatos e os frutos se comunicam. A natureza daquilo que de mim brota conversa com o todo da vida e da criação. Eu não preciso de publicidade. E ele fez isso, e diz aqui o texto de Mateus, no verso 17, ele fez isso para se cumprir o profeta Isaías. E aqui, Isaías, em relação ao qual se faz referência, é a passagem do capítulo 42 de Isaías. Você está me vendo aqui? É a passagem do capítulo 42 de Isaías, onde Deus diz a mesma coisa com outras palavras, mostrando que para os apóstolos, para Jesus, o letrismo, o literalismo de citações bíblicas não era algo que eles observavam com meticulosidade, nem um pouco. Praticamente não há nenhuma citação no contexto e no ambiente, tanto dos evangelhos, dos 4 evangelhos, quanto, por exemplo, na ambiência dos textos de Paulo, que foi quem mais escreveu no Novo Testamento, e quem mais evocou o Velho Testamento em algumas citações, que sejam literais conforme o texto citado, se fosse de Gênesis, fosse de Deuteronômio, fosse dos Salmos, fosse de Isaías ou Jeremias, que são os preferidos de Paulo. Não. Eles trabalham com o espírito, com o sentido, não com o letrismo, como fazem os religiosos, que se dedicam à letra. Por isso, para eles é tão importante estudar o hebraico, estudar o grego. Para alguns, hoje em dia, até o aramaico. E para Jesus,
nenhuma importância. O importante é, como um bom pequenino de coração aberto, entender o sentido das coisas. Quem fica buscando verdade em letras acaba se tornando mal, como diz Paulo. A letra não só mata a gente, mas faz da gente, dá a gente um espírito homicida de conferência para ver se as meticulosidades se encontram. E quando não se encontram, eles, em nome dessa lei e dessa letra, fazem qualquer maldade. Vocês sabem perfeitamente como isso funciona. Então, dito isto, vejam só como a citação que Mateus faz de Isaías 42 é tudo menos literalista e letrista minuciosamente. Se diz: eis aqui o meu servo, Isaías 42, a quem sustenho. É o pai dizendo: eu sustento o meu filho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, em quem eu tenho prazer. É a vida que existe para mim em gravidade e alegria absoluta. É a do Cristo. Eu pus sobre ele o meu espírito. E ele promulgará o direito aos pagãos. Ele vai ensinar gente do mundo inteiro a se tornar muito melhores do que esses filhos de Abraão, de Isaac, de Jacó, ou filhos da lei de Moisés, ou da jactância religiosa do judaísmo. Ele vai ensinar o direito aos gentios, aos pagãos da terra inteira. Vai aparecer gente boa de Deus no mundo todo, onde ninguém esperava que fosse surgir. É gente que vai acolher o Espírito de Cristo. Não clamará, nem gritará. Você nunca espere de Jesus gritaria, nem confusão. Esse não é o Espírito de Cristo. Não clamará, nem gritará, nem chamará atenção, nem fará ouvir a sua voz na praça, gritando, como fazem esses palradores ignorantes e infatuados para todo lado, fazendo estardalhaços em nome de Jesus, quando o próprio Jesus diz: não, publicidade não, ela só falsifica o produto. E não chama ninguém à verdade da experiência. Por isso se diz: não clamará e não gritará e nem fará ouvir a sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito, o que é verdade, o que é justo, o que é devido, o que tem significados e significações de importância superior às coisas que são infinitamente menos importantes porque são menores do que o valor da vida. Ele, porque recebe de mim o sustento, diz o Senhor, ele não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra o direito. É uma promessa de que o cristianismo, que veio como invenção dos homens, vai falir, ou vai cair em descrédito. Tudo que é religião, tudo que é igreja, aquelas 7 igrejas lá da Ásia Menor, do Apocalipse, todas elas acabaram, não tem mais nada lá. Todas acabaram. A que durou um pouco mais foi a de Éfeso, mas acabou também. Você vai lá, você não encontra nada, nem ruína. Só as ruínas greco-romanas, porque até o cristianismo não se construía nenhum templo para Jesus, era tudo reunião de gente e não de lugarização. Portanto, ele não desanimará, o que é uma promessa infalível, equivalente às portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é por causa de igreja, é por causa dele, que é o Senhor, que não desanimará no testemunho da verdade dele no mundo, aos gentios, às terras e às nações. Sempre haverá aqueles que representarão o Espírito de Cristo na terra, sem desanimarem. Não desanimará, nem se quebrará. Ninguém vai quebrar esse testemunho
até que ponha na terra o direito, até que todo mundo enxergue. E as terras do mar, que é uma expressão antiga, primitiva, de 1000 anos antes de Cristo, e mais do que isso, até hoje é um problema muito grande para a história e para a arqueologia definirem exatamente quem eram os povos do mar. Até hoje. Hoje já se tem uma ideia muito mais clara. Mas naquele tempo era um negócio assim meio vago. Eles sabiam que tinha gente para além dos oceanos, para além do Mediterrâneo, para além do Atlântico, para além de qualquer mar que eles conseguissem divisar, tinha gente. Embora esses aqui não tivessem conhecimento tão próximo de qualquer realidade como essa. Mas o profeta, falando da parte de Deus, diz isso. Ele não desanimará nem se quebrará no seu ânimo, na sua determinação de fazer a verdade e o direito conhecidos por cada alma humana no planeta. E as terras do mar guardarão a sua palavra, o seu ensino, a sua doutrina é o equivalente ao que Jesus ensinou quando o próprio Jesus chamou o evangelho de a minha doutrina, lá em João, no capítulo 7. A minha palavra. Minha doutrina não é uma doutrinação de teologia sistemática, catequese. Isso tudo é a história do cristianismo se apropriando indebitamente de expressões que no passado significaram outras coisas no ambiente do evangelho que entre nós são ouvidas de modo diametralmente oposto. Como a palavra doutrina. Que na boca de Isaías significava uma coisa, na boca de Jesus significava a mesma coisa, na boca de Paulo ainda a mesma coisa, mas que na boca dos seus teólogos e pastores há alguns milênios significa outra, diametralmente oposta. Então, assim diz o Senhor, em Isaías 42. O Senhor que criou os céus e os estendeu e formou a terra e tudo quanto produz. Eu acho essa uma expressão linda. É que eu não tenho tempo para falar só sobre ela aqui agora. E tudo quanto produz dessa coisa que tem vida de si mesma, que carrega uma espécie de deísmo intrínseco, que é a natureza, que tem vida de si mesma, que é em Deus, mas recebeu de Deus a prerrogativa de produzir em si mesma. Tudo o que produz. E Ele é o que dá fôlego de vida ao povo que está na terra, não importando se o povo conhece a Ele, não o conhece, é dele que vem a vida, o fôlego, a bênção, a graça e o Espírito sobre todos os que andam sobre a terra. É Ele que sopra o Espírito. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Isso é o que Jesus sabe de si mesmo. É o que Jesus anuncia de si mesmo. Se referindo a esse que o Senhor ungiu e que ele economiza dizendo, exceto em raríssimos casos, como lá em Lucas capítulo 4, verso 16, na sinagoga de Nazaré, quando ele cita o texto de Isaías 61 com seus lábios, e termina dizendo, hoje essa profecia, essa escritura se cumpriu em mim, diante dos olhos de vocês. Ele sabia, claro, que ele é a encarnação disso tudo, que ele é o mediador da aliança com o povo. Não com o povo de Israel exclusivamente, mas é luz para todo mundo, para todos os gentios. É assim que Jesus vê a vida. Ele veio e afirma isso inúmeras vezes para abrir os olhos aos cegos em todos os níveis de cegueira e de cognitividade, para tirares da prisão o cativo de todas as formas de aprisionamento, sobretudo aquelas que são prisões mentais, espirituais e psíquicas, e do cárcere tirar todos os que jazem em trevas, os que moram na desesperança, no cárcere da desesperança. Eu sou o Senhor. Senhor é o meu nome, eu vou fazer isso, essa é a minha glória. Esse é o texto que é citado em Isaías, aqui em Mateus, no capítulo 12, no verso 17.
E ele disse: não me exponham à publicidade para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. E eu acabei de ler o texto em questão. Agora eu vou ler de novo para mostrar para vocês o que eu disse introdutoriamente, antes de ler o texto de Isaías 42. Ou seja, que para Jesus e para os apóstolos não existe apego ao letrismo, nem aos literalismos letristas. Nem havia essa advocacia da suposta inerrância das Escrituras, significando com isso que letra depois de letra, artigo depois de artigo, ponto depois de ponto, tinham que estar presentes na mesma sequência. Não é assim que Jesus trata o Velho Testamento. Nem é assim que os apóstolos o fazem, dentre eles, muito menos Paulo. É só ler comparando com as citações que vocês vão ver a liberdade interpretativa. A partir de uma outra perspectiva, que é aquela, preste atenção de novo e outra vez, é aquela que tem Jesus como chave hermenêutico interpretativa. É assim que Jesus faz. Ele é a rocha de esquina, portanto, ele lê tudo do Velho Testamento a partir do que ele veio fazer e cumprir. E os apóstolos aprenderam a mesma coisa. E dentre os apóstolos, ninguém aprendeu tão bem quanto Paulo. E o que diz, portanto, em Mateus, como é que soa? Preste atenção, em Mateus, como é que soa o texto de Isaías 42? Você está me vendo aqui? Como é que soa em Mateus? Como é que soa para os apóstolos? É assim que se diz o que está no capítulo 42 de Isaías, aqui no texto de Mateus. Olha a liberdade interpretativa. Olha a leveza. São expressões semelhantes, mas com uma liberdade totalmente diferente. Eis aqui o meu servo, que escolhi. Isso está dito lá, está, em arranjos diferentes. O meu amado, está dito lá, não com essas palavras. Diz: aquele em quem eu tenho prazer, aqui é o meu amado. Em quem a minha alma se compraz. Isso é idêntico ao que está dito lá. Farei repousar sobre ele o meu espírito. Está dito lá, da maneira que afirma: colocarei sobre ele o meu espírito, porque era no passado. Aqui é uma linguagem muito mais aninhada, que parece muito mais com essa arquetipia de uma pomba voltando para o ninho. Farei repousar sobre ele o meu espírito. E ele anunciará juízo, no sentido de juízo como direito, verdade, o que tem significado, o que vem primeiro. Porque notem, o contexto todo é sobre o que vem primeiro. E aí o sábado vem bem depois da doença, da cura, da necessidade humana, da vida, porque não foi o homem que foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem. É o mesmo Espírito que se anuncia aqui. E diz: farei repousar sobre ele o meu Espírito, e ele anunciará juízo. Juízo significando, portanto, direito, verdade, bondade, graça, misericórdia, compaixão, e não o exercício do esfolamento dos holocaustos religiosos. Farei tudo isso vir aos gentios, que são gente que não tem nenhum compromisso com Moisés, com a lei de Moisés, nem precisa ter, eles só precisam entender o meu evangelho. Se os gentios entenderem o meu evangelho, eles estão dispensados de Moisés e de tudo mais. O que eles não podem deixar de entender é o que eu vim fazer na vida, e o meu mandamento de amor para ser vivido e praticado é isso que vai revolucionar as pautas pagãs em toda a história humana, como aconteceu, de os gentios do planeta terem se tornado pessoas muito mais leves e humanas do que os religiosos de Israel até o dia de hoje. É muito mais ameno o convívio com a compreensão dos gentios e dos pagãos do que com a compreensão dos rabinos radicais
do literalismo e do letrismo da Torá, conforme interpretada, praticada entre eles e ensinada para os crentes que se tornaram piores do que eles. Portanto, o verso 19 aqui de Mateus 12 diz: não contenderá, que é uma coisa que não está dita em Isaías 42 explicitamente, mas está insinuada. Portanto, aquele que cita, que é Mateus aqui, o capítulo 42 de Isaías, se permite a interpretação do espírito do texto e não do letrismo literal do texto. Não contenderá, não está escrito lá, mas é o que está escrito nos Atos de Jesus. É por isso que ele se retira do meio deles, porque ele não fica para briga. Ele não aceita ser pautado pelos outros, é ele que pauta a vida, não são os outros que pautam a existência dele. Se você aprender isso, você aprendeu um princípio maravilhoso. É Jesus quem pauta a vida. Ele não aceita que a existência dos outros pautem a vida dele. Aí quando eles querem pautar a vida de Jesus com a contenda, com o ódio, com a briga, para conflagrar-se um processo de rivalidade que pode gerar violência, era tudo que os religiosos lá da Alta Galileia queriam para terem um pretexto para o matar. Ele, porém, se retirou dali. Foi para outro lugar. Com eles, não. Com essa gente eu não ando. Nesse meio eu não fico. Eu saio dessa igreja, eu abandono essa congregação, essa sinagoga, esse ambiente. Eles podem falar o meu nome o quanto queiram, mas eu não estou no meio deles. Eles podem até dizer em conjunto, o Senhor está no meio de nós, mas eu não estou no meio deles. E aí se diz, ele não contenderá. Você vir briga e contenda, pode ter certeza, Jesus aí não está. Eu fico vendo como as pessoas naturalizaram os ódios eclesiásticos, os ódios religiosos, as contendas, as brigas, briga de profecia. Desde que eu sou um jovem pregador no Evangelho, que eu me habituei a ver brigas de profecia, um pseudo-profeta profetizando contra uma profetisa e vice-versa. Você vê isso, esse negócio agora está na internet para todo lado, um contra o outro. Jesus tem alguma coisa a ver com isso? Não, Jesus não conhece nem essas pessoas, não sabe nem quem elas são. É claro que eu estou falando isso na perspectiva do que Jesus disse. Quando chegar aquela hora das apresentações e a pessoa vier reivindicar uma relação com Jesus, dizendo em teu nome, eu te chamei de Senhor, porque Senhor é o teu nome, tu disseste isso lá em Isaías 42, e eu te chamei de Senhor, eu exercizei, eu fiz milagres, eu profetizei, eu fiz e aconteci, e Jesus diz, aqui em Mateus 7, ele mesmo dizendo, eu porém lhes direi, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, todos vós os que praticais a iniquidade. Saiam daqui. Mas esse pessoal, Jesus deixou falando sozinho. Como essa multidão de pessoas do cristianismo que estão em volta de nós, gritando, malafaiamente, gritando, felicianamente gritando, magnomaltamente gritando, ou como líder da bancada evangélica, sostenemente gritando, contendendo e brigando. Estão brigando sozinhos. Jesus não está dando backup a nenhum deles. Porque ele, sobre ele se diz, não contenderá. Não contenderá. Teve contenda? Estão contendendo sem a presença de Cristo. Aprende isso para sempre. E saia dos ambientes da contenda o mais rápido que você puder, porque a contenda é filha de Satanás, é filha do diabo.
é filha daquele que provoca divisão, que quer gerar antagonismos entre as partes, ódios destrutivos. A contenda tem um pai, e é o pai da mentira, e é aquele que é homicida e raivoso, e que quer o ódio entre os humanos desde o princípio. Esse é o pai da contenda. Portanto, ele, o Cristo, não contenderá, nem gritará. Se alguém quiser ouvir a voz dele, saia da contenda, saia da gritaria e preste atenção. Aprenda dele. Ele fala com naturalidade. Ele não gritará, ele não imporá, ele não impingirá, ele não doutrinará, fazendo você engolir dogmas. Isso aí é a religião, não tem nada a ver com Jesus. Nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Isso está dito em Isaías 42, está repetido aqui, foi praticado por Jesus. Você vê Jesus algumas poucas vezes erguendo a voz e falando. Uma delas está em João no capítulo 7, no último dia da festa dos tabernáculos, quando se diz, e Jesus, levantando-se no último dia da festa, falou em grande voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba, e citou a profecia de Ezequiel, dizendo, eu sou o cumprimento do que Ezequiel manifestou. Eu sou o templo inconstruível. Eu sou o templo escatológico, que não é feito nem de pedras, nem de carne, nem nesse lugar. Eu estou aqui, eu sou o templo, é de mim que brotam as águas vivas. O templo de Ezequiel é inconstruível, já foi manifestado em Cristo Jesus, já está cumprido em Jesus. Pelo amor de Deus, vocês não querem entender isso? É tão explícito. Não gritará, não fará alarde em lugar nenhum, nem usará as multidões para dizer, oba, aqui tem gente à beça, deixa eu gritar. Ao contrário. Os irmãos dele lá na Galileia, um dia disseram a ele, olha, se tu és esse cara mesmo, e fazes tudo o que tu fazes, e sabes tudo que tu sabes, e realizas tudo que tu realizas, muda para Jerusalém, não perde mais nenhuma festa sagrada, onde tem muita gente, que é para tu aproveitares a oportunidade das multidões, que foi o que o diabo disse a ele na tentação também. A segunda tentação já foi no templo, pula do pináculo, para que todo mundo veja, faz uma publicidade pessoal de ti mesmo. Ou a terceira, tu reinos deste mundo, eu te darei tudo, todo mundo vai saber quem é você. Você vai ser o maior influencer planetário de todos os tempos. E Jesus procurou isso? Me responda se ele procurou. Não. Ele não precisa se impor na força nem no grito. Isso aí é o fanatismo religioso que faz isso e ele não tem nada a ver com essa gente nem com esse espírito. Também se diz, não esmagará a cana quebrada, aquela cana que já está partida, que o vento já quebrou. Ele não vai lá e quebra, pá, arranca, não. Era uma imagem para o modo como ele trata as pessoas, que já estão quebradas na vida. São esses cansados e sobrecarregados, vergados e dobrados, vinde a mim, que eu vos aliviarei, porque ele não esmaga a cana quebrada. Não apaga a torcida que fumega. É o pessoal que já não tem mais nenhuma esperança, que já desistiu de tudo, que faliu de tudo. Ele vai, sopra essa brasinha final, acende esse pavio, está no fim, tem um calorzinho mínimo, e se não